Convidamos o Dr. Jefferson Rocha para fazer uso da palavra, questão do Fundo Rural, para nós finalizarmos esse encontro aqui. Dr. Jefferson Rocha preside a Andaterra de Florianópolis, Santa Catarina. Bom, muito boa tarde a todos. Eu sou diretor jurídico da Andaterra, o presidente é o seu Sérgio Pitt, produtor rural lá em Luiz Eduardo Magalhães. Sou diretor jurídico da Andaterra, presidente da Comissão de Direito Agrário da OAB de Santa Catarina. E o assunto que nos traz hoje aqui é o Fundo Rural, né? Talvez, dentre os temas que atualmente tem rondado aí, sondado a mídia e a cabeça do produtor, tem sido esse tributo aqui, o Fundo Rural. Basicamente, eu vou fazer uma explanação um pouco técnica, mas ela é necessária, para que aquele entendimento que eu falei inicialmente seja compreendido. E nós estamos numa batalha de informação, sobretudo de informação. A luta em relação ao Fundo Rural é uma luta eminentemente do produtor rural, de associações independentes, da Voz do Campo, do Fundo Rural Não, da Andaterra. A participação política veio de arrasto, depois que nós levantamos as teses e começamos a demonstrar os descalabros, os absurdos, os políticos foram e acabaram nos apoiando, mas vieram depois. Por isso que nós temos hoje muito bem dividido a seguinte situação. Eu até ouvi de alguns produtores, quando foi feita a pergunta, continua a medida provisória ou continua a resolução? E muitos produtores até concordaram com a ideia, não, continua os dois. Quando a gente coloca um pé dentro de uma canoa e um pé no barranco, a gente corre o sério risco de cair no rio. Quem tem o mais, já tem o menos. O grande erro dessa questão do Fundo Rural, por parte dos políticos da frente parlamentar, foi já admitir a dívida. Então, quando a gente concorda com a medida provisória, aí vocês não podem reclamar de uma manchete no Estadão dizendo: produtores pedem perdão de 17 bilhões de reais. Ora bolas. Então, essa que é a grande questão. Nós perdemos uma grande oportunidade hoje aqui de embretar o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, porque a resolução, ela suplanta tudo. E não há sentido de termos uma medida provisória tratando de um passado que não existe mais. Né? Talvez, depois de que vocês ouvirem isso, e vai ser gravado e vai multiplicar, passe a ter mais adesão acerca desta resolução, que foi uma batalha conquistada a duras penas este movimento. Ô, Clayton, funcionou. Então, voltando ali à situação da resolução, da onde surgiu, da onde nasceu, por que veio, né? Quais são os motivadores desta resolução. A Andaterra, lá no início, no dia 31 de março, quando o Supremo julgou os 6-5, eu até poderia fazer um histórico daquele julgamento, mas vou ser breve. Os interesses por detrás daquele julgamento serão a tempo e modo revelados. Os senhores atentem bem para aquela conversa que teve o ministro da Suprema Corte com o senhor Joesley Batista no dia 1º de abril, um dia depois do julgamento. A que interesses atendeu os 6-5? O interesse de vocês e meu não foi, porque eu sou produtor rural também, não pago Fundo Rural desde 2007. Os interesses de grandes corporações, de grandes exportadoras, que por muitos e muitos anos descontaram 2,1%, retiveram e não repassaram ao fisco. Do dia para a noite, esses grandes adquirentes ficaram colocados numa situação delicada. Ou a inconstitucionalidade é confirmada pelo Supremo, e nós, produtores, iríamos buscar o indébito tributário, e eles, como a JBS bem confessa, têm 2,4 bilhões de reais retidos de Fundo Rural. Eles tinham duas saídas. Ou eles pagavam esses 2,4 bilhões para nós, produtores, né? Confessando inclusive o crime de apropriação indébita, podendo devolver até em dobro, ou criavam uma situação para vir um refis, uma medida provisória, para pagar em 17 anos, com crédito podre, crédito de exportação, que é o descalabro que se tornou essa medida provisória 793. Hoje a continuidade dela atende um único e espúrio interesse, que são das adquirentes que se locupletaram com o dinheiro do Fundo Rural. Elas, ao admitir
ao fazer adesão, vão ter o problema delas sanados. Vejam bem, a situação é muito delicada. O Fundo Rural já não é mais um caso meramente tributário, é um caso de polícia. E o Valdir Frias, que não está aqui, mas fez uma denúncia muito séria, que foi no Ministério Público até, do estado dele, do Paraná, acerca disso, mas é para um outro assunto. Vamos falar da resolução, vamos falar de coisa boa. Essa resolução do Senado, ela atende a um princípio básico, basilar, do controle de constitucionalidade. Quando algo é inconstitucional, quando algo é declarado pelo Supremo que não vale mais, tem duas formas de se retirar essa norma do ordenamento. Ou por uma ação direta de inconstitucionalidade, no controle concentrado, ou por resolução no Senado, obedecendo o controle difuso. Não foi o Jefferson aqui que está falando que o Fundo Rural é inconstitucional. O Supremo, em 2010, desobrigou um frigorífico, Mata Boi, que por sinal foi comprado pela JBS, aliás, pela Friboi. O frigorífico Mata Boi foi desonerado do recolhimento. Ele ganhou ação, transitou em julgado, etc. Então, o STF, em 2010, diz o seguinte: Supremo desobriga empregador rural de recolher fundo rural sobre a receita bruta da comercialização. E aí nós nos perguntamos, enquanto jurisdicionados, ora, se a Suprema Corte desobrigou o recolhimento do fundo rural em 2010, valia para 2001? Por isso que essa tese esdrúxula que vem sendo dita, olha, coloca até... por isso que nós estamos diante de um fato que coloca a credibilidade do Poder Judiciário em xeque. Princípios elementares da segurança jurídica, princípio da proteção à confiança, são colocados em xeque, porque se a Suprema Corte disse isso num julgamento colegiado 11-0, como pode ela mudar de entendimento do dia para a noite? Isso é 2010, mas 2011, um ano depois, teve mais. Um julgamento agora em repercussão geral sobre a matéria, definiu a mesmíssima coisa. E a tese elementar, fundamental, que foi dita nesses dois julgamentos era a seguinte: esta base de cálculo, receita bruta da comercialização da produção, é uma base de cálculo própria do segurado especial, prevista no artigo 195, parágrafo 8º. Então só lei complementar poderia instituir um tributo dessa natureza. Alguma coisa mudou de lá para cá? De 2010 para 2011? Para 2017? Nada. A legislação é a mesma. Ah, mas o Supremo não avaliou a lei de 2001? Avaliou a lei de 2001. Esse é o voto do ministro Marco Aurélio em embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, cuja tese levantada era a seguinte: a lei de 2001 regulamentou o tributo e está valendo. Não. Julgado em embargos declaratórios acompanhados por todos os senhores 11 ministros da Suprema Corte. Veio à baila não uma lei complementar que atendesse o artigo 195, parágrafo 4º da Carta da República, mas uma lei ordinária, a 10256. A inconstitucionalidade persiste. Para que maior segurança jurídica do que dois julgamentos colegiados 11-0, dizendo que o tributo era inconstitucional? Tamanha era a segurança jurídica que tribunais de todo o país julgaram arguições de inconstitucionalidade, passaram processos com trânsito em julgado. Eu mesmo, em Santa Catarina, tenho mais de 300 clientes que já receberam o valor do fundo rural, numa ação transitada em julgado em 2013. Agora, como é que você explica que as coisas simplesmente valeram enquanto beneficiaram uma meia dúzia? A partir do momento que beneficiou todo mundo, não vale mais. Que justiça é essa? Né? Que poder judiciário é esse? Que Suprema Corte é essa? Enfim, ocorre que o Supremo Tribunal acabou oficiando, mandou 2 ofícios para o Senado da República. Um de 2013, outro de 2014. Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski. Ficou muito pequenininho de ver, mas eu estou disponibilizando essa palestra no site da Andaterra, andaterra.org.br, vocês vão poder examinar e vão verificar que a legislação tratada nestes 2 ofícios é a legislação atual, é a legislação que hoje vigora. Ofícios esses falando o quê? Senado da República, cumpra o seu
papel constitucional e retire o fundo rural do ordenamento jurídico. Só que, é claro, esses ofícios foram engavetados. Não seguiram o seu curso normal, a CCJ não tomou nenhuma providência no sentido de fazer com que esses ofícios andassem. A situação só restou, de alguma forma, chamado a atenção do Senado depois do julgamento agora de março, 6-5. Julgamento este, que sequer foi publicado o acórdão, que no mundo jurídico ainda não existe, ninguém tem o teor da decisão, mas que já no outro dia, no dia seguinte, uma onda de pessoas já dizendo que nós éramos devedores, que estávamos devendo o passado, enfim, caloteiros, daí por diante. Sonegadores, daí por diante. Mas houve um projeto de resolução de 2017, da senadora Cátia Abreu, que foi, dentre os 81 senadores, a única que se dispôs a assumir essa questão, mas assumiu, protocolou, independente das escolhas políticas dela. O projeto de resolução teve o seu curso dentro da CCJ, um trabalho de intenso convencimento, de 5 meses de trabalho, da Andaterra, do Fundo Rural não, do Voz do Campo, terça, quarta e quinta-feira, visitando os senadores, levando memoriais, fazendo convencimento, explicando para eles que a situação jurídica não comportava outra solução que não a resolução. Eis que muitos desacreditando, a própria frente parlamentar, eu tive várias reuniões lá, os parlamentares, senadores, desaconselhando que nós tivéssemos tomado esse caminho, porque jamais conseguiríamos aprová-lo. Vocês nunca vão conseguir essa votação, o governo vai lá e derruba. Mas nós não se entregamos de uma forma fácil, né? Talvez esteja na nossa postura, nosso espírito combativo, como disse a Luana aqui, né? Então eu venho de um escritório também que tem um histórico combativo, o Dr. Felisberto Córdova, que recentemente até ficou famoso aí na televisão, aí, ele enfrentou um desembargador que o havia chantageado com 700 mil reais para vender uma decisão. Então, o nosso estilo da advocacia é outro, e a gente foi, levantou e entendeu que seria possível, fizemos uma defesa, e essa defesa culminou, então, no dia 13 de setembro, agora, com a promulgação e posterior publicação da resolução do Senado 15 de 2017. O que disse a resolução? O que ela trata? Qual é que é o objeto dela? Bom, primeiro, ela está no mundo jurídico? Está no mundo jurídico, plenamente válida, a partir do momento em que foi publicada no Diário Oficial e é de conhecimento de todos, ela está com a sua eficácia absolutamente garantida. Quando você abre a Lei 8212, quem estiver aí com o celular, pode acessar o Google, coloca lá a Lei 8.212. Vocês vão perceber que no preâmbulo da norma já existe a anotação da validade, vide resolução 15 de 2017, ou seja, a leitura da norma a partir do dia 13 deve ser feita com base na resolução. O que a resolução fez? A resolução retira do ordenamento jurídico base de cálculo e alíquota do Fundo Rural. Ah, mas espera aí, mas onde é que está essa base de cálculo? Não era uma lei antiga? Não era numa lei revogada? Não. Esta lei de 97, se vocês forem observar, ela é a lei que define a alíquota e a base de cálculo do tributo. Artigo 25, inciso 1, inciso 2. Inciso 1, o 2%, inciso 2, o 0,1% do SAT-RAT. Validade, plenamente válida. O que acontece em relação ao adquirente de produção? Então aqui eu falei da base de cálculo e da alíquota. Estão suplantados, estão mortos, sepultados. O que acontece com o adquirente de produção? O adquirente trabalha com a subrogação. Quem é adquirente aqui de produção? Só para eu ter uma ideia. Tem algum adquirente? Quando vai fazer a comercialização, é obrigado a descontar o 2,1. Com base em que lei? 2,3. Fundo Rural 2,1, Senar 02. Agora, o inciso 4º do artigo 30 trata justamente da subrogação. A resolução fala do inciso 4º? Fala do inciso 4º. Derruba o inciso 4º? Derruba o inciso 4º do artigo 30. Opa, mas então como é que eu vendi uma soja na quinta-feira e me foi descontado o Fundo Rural? Existe um outro artiguinho
artigo 3º da Lei de Introdução ao Código Civil. Ninguém é dado descumprir uma norma alegando o seu desconhecimento. A norma está em vigor, está valendo, foi publicada no Diário Oficial da União, cumpriu todos os trâmites para sua publicidade. Portanto, o adquirente de produção não pode alegar o desconhecimento ou um suposto recurso ou confusão ou que o valha para negar-se ao cumprimento da norma. Desde quarta-feira, dia 13 de setembro de 2017, nenhum adquirente neste país pode mais fazer a retenção do 2,1%. 2,1%, porque o 0,2% em outra norma, o 0,2% do Senado. Por isso que só derrubou o Fundo Rural, por enquanto. Então, vejam bem, é uma questão de leitura, é uma questão, mas olha, é só nesse país mesmo que a gente tem que provar o que existe. E tem que lutar contra aqueles que não querem enxergar a realidade. Não, mas está valendo o Fundo Rural. Mas para que está valendo o Fundo Rural? Para quem? Para mim? Para vocês? Ou para aquele que está embolsando o 2,1% e não está recolhendo para o INSS? Aquele que faz caixa com 2,1%? Aquele que faz capital de giro com 2,1%? As grandes traders? Cutrale, Citrosuco, JBS? A que interesse? A quem que defende com unhas e dentes o Fundo Rural? Vocês estão percebendo isso? Como está fácil de separar o joio do trigo? Como está fácil de ver quem está defendendo o produtor e quem está defendendo a empresa? Que muitas vezes existem, a gente tem a nossa bancada parlamentar da agropecuária, 212 parlamentares? 226? Será que eu consigo nessa palma da minha mão aqui contar os que defendem o produtor? Ou devia já mudar o nome para a Frente Parlamentar da Agroindústria. Fácil. Faça um exercício de cidadania, como eu fiz. Leiam as 790 e tantas emendas que existem à medida provisória. Leiam. Pegue o seu deputado, vai lá e leia. Faça um exercício de cidadania. Veja quem o financiou na eleição passada. Pelo amor de Deus, gente. Tem emenda nessa medida provisória para reduzir a alíquota de agroindústria. Tudo bem, um pleito legal. Acho que qualquer redução da carga tributária é bem-vinda. Agora, você reduzir uma alíquota de 2,85 para 1,2, usando a tragédia que foi o Fundo Rural, para passar um jabuti desses, não é caso de polícia? Não é? A gente não está querendo moralizar e mudar esse país? É dessa forma que a gente moraliza e muda? Fazendo jeitinho, botando um pé na canoa, outro no barranco. Se não dá aqui, vai ali. Se não dá por aqui, vamos fazer um acordo. Não existe acordo quando a questão é a legalidade, quando a questão é o cumprimento da Constituição da República. A grande questão hoje no país é essa. É uma questão moral. É uma questão de defesa de princípios. E quando nós flexibilizamos esses princípios, nós corremos esse risco. É também com a questão indígena, quilombola. A questão tributária nada mais é do que uma afronta ao direito de propriedade. Quando não nos tomam na mão grande, nos tomam através de tributos. Olha o ITR. Se não são verdadeiras apropriações indébitas do patrimônio alheio. O Fundo Rural da mesma forma. O Fundo Rural quebra muitos produtores. Eu inclusive. Vou fazer uma adesão numa medida provisória para pagar com Selic, algo que eu sei que não devo. O que eu vou fazer? Não. Aliás, o que eu fiz com o meu Fundo Rural? Também faço um exercício. Eu comprei 2 plantadeiras e pago uma prestação de uma coletadeira. Então tá bom, vou devolver a plantadeira, vou devolver as 2 plantadeiras, vou devolver a coletadeira. Que foi essa a destinação do uso do 2,1%, que é muito dinheiro. E que em muitas atividades representa mais de 30% do lucro da atividade. É um tributo injusto? É um tributo que deveria incidir sobre outra base de cálculo? Deveria incidir sobre outra base de cálculo. Para ter igualdade e isonomia, ou deveria ser uma alíquota menor, de 0,5%, ou deveria ter a opção de recolher sobre a folha. Isso seria justo. O que acontece com o Fundo Rural hoje não é justiça.
E não é mais uma alegação ou uma tese jurídica. São julgamentos da Suprema Corte que devem ser observados. E que não foram agora nesse julgamento precário de 6-5, que sequer foi publicado, que ainda cabe recurso com efeito infringente, que ainda cabe teses de modulação. Aonde medida provisória ou confissão de dívida deveria ser a última das últimas opções, depois de esgotados todos os caminhos de reversibilidade. Mas não tem problema. Nós viemos até aqui sozinhos e vamos continuar sozinhos. Contra tudo e contra todos. Porque descobrimos o poder que temos quando nos unimos. O poder que temos através da Voz do Campo. O poder que temos através desses grupos que acabaram reunindo lideranças. A grande questão hoje é uma batalha de informação e de esclarecimento. Primeiro, para que o produtor não faça adesão à medida provisória, porque ao fazê-lo, estarão renunciando o direito, estarão confessando uma dívida que de fato não existe. Não é tese jurídica, é lei. Produtor rural, empregador, pessoa física, se você for ver o artigo hoje, 25, como eu disse, não existe mais base legal nem fundamento para cobrança. A redação dada pela lei de 2001 é uma redação que altera só o caput, só a cabeça do artigo, sem criar os elementos necessários para a instituição do tributo. Da mesma forma, como eu disse, a subrogação. Não há elemento jurídico na norma válido para obrigar a adquirente de produção a realizar o desconto do 2,1%. Mas dentro desse panorama, aqui ficou pequeno, mas depois vocês vão poder observar, uma outra alegação que eu ouvi falar, que muitos estão defendendo, que a resolução só resolveria daquele marco para diante, para frente, só para o futuro. Não. A resolução do Senado tem efeito, que em direito nós chamamos efeito ex tunc, efeito retroativo. Quem disse isso? A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em parecer. Decreto de 1997 no mesmo sentido. Parecer da Receita Federal no mesmo sentido, em casos idênticos aos nossos, só que com um detalhe. Resolução 26 do Senado de 2005 beneficiou quem? Agentes políticos. Eles tinham uma contribuição social que incidia sobre os seus salários, conseguiram no Senado da República a resolução, e imediatamente a PGFN já baixou um entendimento dizendo o seguinte, que a norma tem efeito retroativo, que é chamado efeito ex tunc, e que isso é indiscutível, parecer da PGFN. Então o que vale para a resolução 26, que beneficiou os agentes políticos, também vale para a resolução 15 de 2017, que beneficia os produtores rurais. Quanto a isso, não há a menor dúvida dos efeitos da resolução, inclusive para efeitos retroativos, né? Inclusive buscando o passado. Na prática, doutor, o que acontece? O que eu vou fazer? Quais que são as atitudes que nós devemos tomar em relação ao fundo rural? Antes disso, né? Aqui o impedimento, né? Lei Complementar 95/98, Lei das Leis. É vedado o aproveitamento de norma retirada do ordenamento por inconstitucionalidade pelo Supremo Federal ou por resolução do Senado. Então, não há dúvida que o ordenamento jurídico, nessa situação, está do lado da resolução, está do lado da sua eficácia, da sua validade e do seu aproveitamento. Nesse cenário, quais são as opções que nós temos para reagir e fazer valer os nossos direitos? A primeira delas, e mais elementar, é notificar o adquirente de produção para que deixe de reter o 2,1%. Isso você pode fazer de uma forma simples, um comunicado, uma notificação ao seu adquirente. Ele já deveria tê-lo feito só em função do cumprimento da norma, mas a notificação coloca de uma forma bem clara, explícita, que a partir daquele momento, caso venham ser feitos os descontos, isso vai caracterizar uma apropriação indevida. Eu oriento que faça então a notificação. Depois da notificação, existem outros procedimentos. Pode, como as cooperativas lá do Paraná, que estão aceitando, né,
ou os frigoríficos do Pará que também estão aceitando. Em Santa Catarina, algumas cooperativas já estão aceitando. Vai levar um tempo para a efetivação? É natural até que leve, né? É como eu disse, esse país nós temos que explicar o óbvio, né? Muitas vezes você com a lei ganha, etc., não é aplicada. Então, pode ser que leve um tempo, 2, 3 semanas, 1 mês, 40 dias, para que passem todas a respeitar e a observar o que foi decidido pelo Senado. Mas tem uma implicação prática, e essa implicação prática é que o Fundo Rural, de fato, não tem mais como ser cobrado do produtor rural, empregador, pessoa física. As conclusões que nós chegamos, que a resolução de 2017 acaba com o Fundo Rural, então estão eliminados do ordenamento a alíquota, base de cálculo e subrogação, na Lei 95/28/97, que é a lei que vigora hoje. No que diz respeito ao passado, como a resolução tem uma eficácia retroativa, ela vai implicar naquele julgamento precário de 6-5, cuja tese jurídica foi a seguinte: ora, nós estamos aproveitando 2 incisos de uma norma que, apesar de ser inconstitucional, não foi declarada inconstitucional para todos. Ou seja, não foi retirada por ADIM e nem foi retirada por resolução do Senado. Opa, mas no curso do processo chega o fato novo, a resolução, que retira do ordenamento a norma. O Supremo não pode legislar para tributar. Ele fica sem a norma jurídica para aproveitar, inclusive, aquela tese. De maneira que vai refletir no julgamento do Fundo Rural, naquele julgamento de 6-5. Já existe pedido lá? Ainda não, porque sequer foi publicado o acórdão, como nós conversamos aqui. O que a Andaterra fez foi ingressar com uma reclamação, apontando essas peculiaridades, esse fato novo, que talvez venha, inclusive, antes do próprio julgamento dos 6-5. No que diz respeito ao futuro, nós estamos diante de um lapso de legislação, de um vácuo legislativo. De quarta-feira passada até que entre em vigor uma outra norma, como não existe norma legal para cobrança, não poderia estar sendo descontado Fundo Rural. Os 5 milhões de produtores rurais, empregadores, pessoas físicas no país, teriam o direito dessa desoneração tributária. O produtor, então, como eu disse, deve primeiro notificar as adquirentes. Caso elas insistam na cobrança, caso elas insistam no desconto, procure o seu advogado, procure um profissional do direito da advocacia e ingresse em juízo. Agora, não mais uma questão tributária, não na Justiça Federal, é na Justiça Comum mesmo, né, pleiteando aí, inclusive, a restituição em dobro depois da notificação. Então, o STF deverá restabelecer as jurisprudências anteriores, sobretudo o RE 363/852, que é o caso do frigorífico Mataboi, dada a inconstitucionalidade, visto que não pode aproveitar os incisos 1 e 2 da Lei 95/28/97, porque eles não existem mais no ordenamento, foram riscados do ordenamento jurídico. E mais, no que diz respeito ao adquirente de produção, até se tivesse um adquirente nós iríamos conversar aqui um pouco melhor, mas no adquirente de produção não tem nem essa discussão de lei de 2001, porque a redação do inciso 4º é da lei de 97 e o caput também não foi alterado por lei de 2001 nenhuma. Então é bem claro que, sem discussão nenhuma jurídica, o inciso 4º desaparece do ordenamento. Nossa orientação no que diz respeito à medida provisória, não aderir, né? Porque a adesão implica em reconhecimento de dívida e implica em confissão de algo que de fato não existe. Ah, mas os parlamentares disseram que vão colocar uma cláusula que não vai precisar renunciar às ações e que você não vai confessar a dívida. Eles podem até colocar na medida provisória. Só que vai para o presidente, ele veta, e aí você fica numa enrascada, porque você fez a adesão, né, com base naquele texto, que é o texto que vigora hoje, e essas eventuais alterações, se forem vetadas pelo presidente, não valem de nada. Então, que fique claro, a orientação da Andaterra, que trabalha pela reversibilidade, é que não façam adesão a MP alguma, né? Então, basicamente, eu tentei aqui falar de uma forma mais sucinta possível, mas eu tinha que falar dessa forma técnica, para que alguns que vêm na mídia, em veículos de comunicação, ou mesmo parlamentares, como eu assisti, teve um parlamentar na semana passada que teve lá em Londrina, orientando os produtores a fazer a adesão, a fazer o pagamento, dizendo que a resolução não vale nada. É lamentável que um parlamentar
que legisla, que conhece, ele conhece das leis, não é? Deveria sim dar ênfase ao que foi conquistado e ao que está vigorando, não é? Se vai haver algum tipo de recurso, é uma situação que hoje não existe. Se houver, vai ter que ser julgado pelo Supremo, o Supremo vai ter que encarar a realidade. A realidade é nua e crua. A Suprema Corte não pode legislar na ausência da norma. Não tem norma para aproveitar. Nós deletamos a norma que ela disse ter aproveitado. Então é uma situação muito difícil que o recurso da PGFN pegue. No entanto, como nós temos acompanhado, a Suprema Corte brasileira anda em muitas situações agindo e agindo mal. Quando você tem num país um poder executivo completamente sem crédito, em função de toda a corrupção e do envolvimento que o poder executivo vem dando mostras, não bastasse os 7 bilhões que foram gastos pelo presidente da República para manter-se no poder na votação passada, quantos mais bilhões vai gastar agora nessas novas denúncias? Temos um poder legislativo, infelizmente, envolto em uma situação quase que irreversível, em função de corrupção, denúncias que envolvem a maioria dos parlamentares, como diz aqui, a gente não pode generalizar, existem bons parlamentares, existem os maus, mas é mais do que a metade, o que já coloca absolutamente em xeque a credibilidade do poder legislativo. Então nós temos um poder executivo abalado, um poder legislativo corrupto e desmoralizado. Se nós perdermos o poder judiciário, como estamos perdendo, a nossa democracia acaba. E a única solução numa situação como essa é o poder moderador. E vocês sabem que o poder moderador que existe no país e está previsto na Constituição da República é a intervenção militar constitucional. Não há outra saída jurídica, legal, válida, que não a intervenção militar com respaldo na Constituição. Porque o Exército, aí nesse caso, exerce o poder moderador. Esse é o risco que essa questão tributária coloca e revela. É o risco que a questão fundiária coloca e revela. Se a Suprema Corte brasileira ousar desafiar a Resolução 15 de 2017, não haverá outra saída senão uma ruptura institucional para a garantia da ordem pública e da segurança alimentar, porque eu garanto a vocês que levantar-se-ão de todos os rincões desse país produtores rurais e suas famílias, que não vão admitir jamais que nos passem uma conta que não é por nós devida. Um tributo que a própria Suprema Corte já julgou inconstitucional e que hoje, colocada a sua cobrança retroativa, pode inviabilizar a produção de vários segmentos da atividade agrícola nacional. É algo grave, é algo muito sério. E com questões sérias não se brinca. Que a Suprema Corte seja chamada à responsabilidade e que não ouse desafiar o que nós conquistamos no Senado da República a duras penas e a duras custas. Esse é o recado. O poder emana do povo e só ao povo pertence. O país, vocês sabem, está sendo comandado por uma cleptocracia, um governo de ladrões. Todos sabem disso. Não estou dizendo meias verdades, estou falando a verdade que tem que ser dita. Eles precisam arrecadar, não para a Previdência. Eles precisam encher as salas, os quartos, as cozinhas, os banheiros, com os reais retirados do trabalho de vocês, do meu suor e do meu trabalho. Agora, vamos admitir que isso aconteça com o caso do Fundo Rural? Eu já fiz a minha escolha. Eu não vou admitir.
e vou lutar até as últimas consequências para que esse direito seja resguardado e para que a resolução tenha a sua eficácia plena e garantida para esses 5 milhões de produtores rurais que a conquistaram e vão fazer exercer e valer esse direito. Eu posso até ter, né, com essa palavra, passado a impressão para vocês que o judiciário pode titubear. Eu não acredito. Eu acredito que ainda existe consciência dentro daquela Corte Suprema e que essa consciência, daqueles votos que existem, nós precisamos de um único apenas. Lembre-se que foi 6-5. Basta um único ministro vir para o nosso lado, para a nossa tese, para que a questão seja suplantada. Mas nesses segundos finais que eu tenho, eu queria fazer um exercício também de reflexão, porque nós lidamos com questões isoladas, né? Questão tributária, fundiária, ITR, mas que todas elas realmente culminam para um único objetivo, que é a agressão ao direito de propriedade e questão ambiental. Todas elas limitando o direito de propriedade. Se vocês forem observar, a melhor Constituição que nós tivemos na história do país foi a Constituição de 1821, a Constituição do Império. O direito de propriedade era absoluto, onde a livre iniciativa era sagrada. Hoje eu desafio dizer que alguém aqui sinta-se dono de sua propriedade. Os fiscais ambientais entram a hora que querem, sem pedir licença. Os fiscais do Ministério do Trabalho entram a hora que querem, sem pedir licença. Questões indígenas, quilombolas, e agora, pasmem, não é mais indígena e quilombola, não tenho absolutamente nada contra indígena e contra quilombola, são cidadãos assim como nós, têm que ter seus direitos resguardados, agora, dentro da legalidade e dentro de limites. Eu só quero atentar para um fato. Esse domingo eu assinei uma CPR do Banco do Brasil, porque eu sou produtor lá em Campos Novos e tenho que recorrer, evidentemente, aos créditos oficiais, não tenho condições de bancar por conta própria uma lavoura de soja, por exemplo. Até ano passado, eu tinha uma declaração lá na cédula, em que a minha propriedade não poderia estar em área indígena e quilombola. Agora, além da indígena e quilombola, a propriedade não pode estar em terras tradicionais de seringueiros, castanheiros, quebradeiras de coco de babaçu, comunidade de fumo de pasto, faxinalenses, pescadores artesanais, marisqueiras, ribeirinhos varjeiros, caiçaras, praeiros, sertanejos, sertanejo, eu acho que eu sou sertanejo, jangadeiros, ciganos, açorianos, campeiros, tu veja, campeiros, eu sou campeiro também, meu Deus do céu, varzeiros, pantaneiros, geraizeiros, catingueiros, retireiros do Araguaia, e aí uma palavrinha que choca, vírgula, entre outros. Eu não estou... Não. Entre outros. Aí eu poderia me incluir no entre outros, afinal eu sou neto de tropeiro, meu avô criava a mula lá em Passo Fundo, ficava 45 dias para vendê-las aqui em Sorocaba. Ora, eu sou neto de tropeiro, eu sou o tropeiro, sou descendente de tropeiro, eu vou reivindicar o caminho das tropas para minha família, não é? Então, a gente está discutindo aqui questão tributária, questão ambiental, questão fundiária, indígena, não dá mais para lidar, gente. São mais de 100 mil leis nesse país, a situação está chegando num ponto que não conseguimos, não tem advogado que aguente. Não tem escritório, você pode contratar o melhor escritório da Avenida Paulista. Você não resolve as situações, porque elas são feitas para não serem resolvidas. Não bastasse a legislação, nós temos o domínio ideológico dentro dos poderes. Ministério Público, Justiça Federal, tribunais superiores. Como é que saímos dessa enrascada? Como saímos dessa enrascada? Eu os apresento uma saída.
essa talvez seja uma das alternativas. Mas uma outra alternativa, e com o caso do Fundo Rural nós acabamos provando isso na prática, é a união, é a comunicação, é assumir os espaços. O que eu fiz lá em Santa Catarina há 6 anos, quando criei a Comissão de Direito Agrário e Questões do Agronegócio da OAB. A OAB só dava a vez a um tipo de viés ideológico. Então, dentro da OAB, eu consegui criar um espaço. Nós temos que assumir esse protagonismo. E não delegar mais essas tarefas a políticos que, na nossa falsa ideia, nos representam. Políticos representam quem os financiam. Faça um exercício de cidadania e veja quem financiou a última eleição do seu candidato. E aí perceba que aquelas leis que tanto se fala e querem aprovar não atendem X, Y interesses. Façamos nós, assumamos esse protagonismo, porque é só assim, através de reuniões como essa, e através de atos como o que aqui nós vimos, da Voz do Campo, da UDR, da Andaterra, é que nós conseguimos sair desse emaranhado. É claro, eu não vou defender uma ruptura institucional porque é algo grave, mas ela se avizinha. Caso essa situação de coisas continue a caminhar da forma que está caminhando. O Fundo Rural é uma delas. A questão indígena ambiental é outra. Como que o Supremo Tribunal Federal quer mexer numa lei que já está consolidada, que já está sendo usada por esses 5, 6, 7 milhões de produtores rurais no país todo, que é a legislação ambiental? Vocês imaginam a confusão que isso pode gerar? Então, a Suprema Corte tem que começar a andar nos trilhos. E é bom que comece. E comece dando exemplo no caso do Fundo Rural, na questão do Código Ambiental e nas questões indígenas que lá estão chegando. Comece a andar nos trilhos. Faz bem para a democracia, respeita o direito de todos e faz com que esse país possa vislumbrar ainda no futuro uma eleição. E não cometamos o mesmo erro na próxima eleição, de talvez reeleger pessoas que não nos representam, mas representam interesses de grandes grupos, de grandes frigoríficos caloteiros, como é o caso da JBS, que financiou meio mundo de parlamentares, não os dando a chance de repetir esses erros. Façamos nós o nosso caminho de mudança e de concretização da democracia e, sobretudo, de respeito à legalidade e à Constituição da República. Um abraço e até a próxima oportunidade.